visitou o coração e achou pedra. Israel estava empedrecido por dentro, estava com o coração endurecido. Israel estava manchado com sua própria vingança, estava adulterando com outros deuses, adorando aquilo que não existe, adorando aquilo que não tinha poder, anulando a verdade e colocando a mentira e a morte acima dos teus queixos e acima do seu próprio prazer. Assim, no meio do peito de Israel, Deus vem encontrar um coração de carne, ele encontra um coração de pedra. E o que nós vemos é uma promessa, que nesse coração, que era duro, que não plantava nada, assim como Jesus disse que o semente caiu numa terra toda dura, toda pedregosa, e não nasceu nada, assim também estava o coração do povo hebreu, estava o coração daqueles que marcharam e que tão poucos estão cantando ainda, que Deus o livrou da mão do faraó. Assim a nação escarnecia, assim crescia a iniquidade num povo escolhido, que veio através de uma luta com o anjo. Quando Jacó lutou com o anjo, tornou-se o seu nome assim Israel. Israel é a promessa, é aquele que luta pela promessa, aquele que se vê um anjo, ele quebra no meio. Por quê? Porque quer a promessa. Assim Deus usou o benefício de Jacó por lutar o anjo e chamar agora Israel. Então o profeta Isaías, ele começa a dizer algo muito forte: não temas, ó Jacó, não te assombres, ó Israel, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Já estou sentindo a presença do meu mestre. Jacó então por fim luta com o anjo e recebe a promessa de uma nação. Nação essa que cresceu através dos ouvidos quando Abraão saiu para fora e viu grandes estrelas do céu e prometeu a ele uma herança. Então, até nos dias atuais, o poder de Deus foi tão forte, que tomado nos dias atuais, oramos em Israel e dizemos: Deus de Isaac, Abraão, Isaac e Jacó. Assim, Deus relatou o teu poder, trazendo uma nação para que obedecesse os seus estatutos. Fizeste Deus o homem e a mulher no Éden, e assim Deus cicatrizou suas feridas, nascendo agora uma nação. Por quê? Porque Deus estava machucado, tinha machucado Deus o coração lá nos anjos do céu, quando traiu. Assim Deus fez o homem para o adorar, e assim o homem atraiu. Então agora Deus começa a trazer a terceira espécie de adoração. Deus fez os anjos, não conseguiram adorá-lo. Deus fez os homens desobedeceram. Então Deus agora intenta agora em seu coração em fazer uma nação cercada por mandamentos, uma nação cercada de poder, ao ponto de Deus dizer que se alguém ouvir dentro daquele templo diante do Senhor, ali ele descerá dos céus e sararia toda a terra. E assim Deus andou dizendo e levantando juízes, levantando até mesmo profetas e profetisas. Deus tentou trazer Israel para o seu conselho. Sempre o Criador tentou se aproximar da criatura, mas a criatura endureceu seus corações. A dureza dos corações dos homens está passando por limites caóticos. A terra está vivendo um tempo tenebroso, incalculável em seus prazeres mundanos, ao ponto de estabelecer para si mesmo paixões. Segundo, a coisa está tão grave que Timóteo toma o poder dizendo e escrevendo: chegará um dia que muitos levantarão líderes e mestres segundo os seus próprios pecados. Ou seja, se o pastor prega não contra o adultério, eu adúltero vou congregar na igreja dele. Se o pastor prega que isso pode, eu gosto de ir lá porque eu faço aquilo que ele libera. Então estamos vivendo os últimos dias, aonde trocaram a verdade e mentira. Mas só quero dizer uma coisa, cheio do Espírito Santo: a verdade é verdade e ela nunca vai mudar. A verdade, o que é pecado é pecado, o que era pecado continua sendo pecado. Pode levantar pastores endemoniados, a verdade prevalecerá. Cheire. Aleluia. Respira fundo e dá glória. Posso fazer uma pergunta? Posso começar a pregar? Sim ou não? Sim ou não? Vamos lá. Estamos falando da promessa de Ezequiel. Ezequiel está falando sobre o novo nascimento. E por quê?
porque a nação já estava perdida em morte. Agora era necessário que com essa promessa ela ressuscitasse. E assim no verso do texto ele começa a dizer que se eles realmente fizerem esse tipo de coisa e Deus conseguir trocar o coração deles, se eles deixarem o peito se abrir, automaticamente esse povo será o teu povo e ele, o próprio Deus, estará com o seu povo para sempre. Então nós estamos falando de uma novidade de vida. Aqui estamos falando de mudança de caráter, estamos falando de mudança de pensamento, estamos falando de mudança de intuição, de visão, de falar, de olhar, de ser, de caráter, de conhecer uma nova esperança. Nós estamos enquadrados em João 4, onde Deus, o próprio Jesus, toma dizendo que era necessário o homem nascer de novo. Estamos falando de um novo mundo, de um novo tempo. E o que eu vejo a Bíblia Sagrada e o Espírito Santo me revela que a coisa é tão linda, porque tudo fez novo.